Meu estimado ouvinte, Deus te abençoe grandemente, você e a sua família, te dê mais e mais entendimento para crescer no conhecimento da vontade de Deus, sobre a vontade de Deus. E quero dizer que para mim é um prazer poder apresentar a você um assunto muito importante sobre a palavra do Senhor, que está escrito em Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 19. Que o Senhor Deus disse assim: pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, por que Deus fala assim com o homem? Pelo fato de que o homem, quando foi gerado, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O Senhor Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, isso quer dizer o seguinte, que o homem ele foi gerado à semelhança de Deus, porque Deus ele é espírito pessoal. E o homem foi gerado um ser espiritual, pessoa. Pessoa quer dizer dotado de capacidade de pensar. Pensar, sentir, decidir, tomar decisões, fazer escolhas. Então Deus fala com o homem porque o homem foi criado da forma que pode entender a voz de Deus. E o homem pode falar com Deus também. E Deus entende a voz do homem e o homem pode entender a voz de Deus e aí formar uma comunhão. Então por isso que Deus fala com o homem: pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então Deus não pode tratar o homem como um robô, mas ele pode aconselhar. Por isso que ele disse aqui: escolhe, pois, a vida, para que vivas. Escolhe a bênção para ser abençoado, para que você seja bem-sucedido. Então é dessa forma que Deus trata o homem, dando ao homem o direito de escolha. E quando fala aqui que o Senhor Deus disse: escolhe a vida, está se referindo a Jesus Cristo nos dias de hoje. Porque nós temos no texto mais conhecido da Bíblia, que é escrito pelo apóstolo João, capítulo 3, versículo 16, que a palavra diz assim, que Deus ele amou o mundo no sentido pessoa, no sentido gente, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí está, né? Escolher a vida é escolher Jesus Cristo. Se ele rejeita Jesus, então ele está escolhendo a morte, porque fora de Jesus não há vida. A raça humana estava todos mortos por causa do pecado, e Deus então amou o mundo e enviou o seu Filho aqui para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. Agora é importante você saber isso, saber que você não é um robô, você não é um animal irracional. É importante que eu também seja consciente disso. Que eu, você, nós somos pessoa. Deus também é pessoa. Deus ama e Deus se ira também. Deus ama e aborrece. Então nós precisamos saber disso.
Nós temos um texto aqui escrito pelo apóstolo João também, no mesmo capítulo 3, no versículo 36, que está escrito assim, que aquele que crê no Filho, que é Jesus Cristo, tem a vida eterna. Mas quem não crer no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, está vendo bem? Nós podemos estar debaixo do amor, da graça e do perdão de Deus e podemos permanecer debaixo da ira. O texto aqui está bem claro. Muita gente só vê, pensa que Deus é amor e a pessoa pode viver bagunçado do tipo que quiser e não tem problema. Deus é amor, Deus é pai de todos e está tudo bem. Não é bem assim. Preste atenção na palavra aqui, qualquer coisa leia lá. Apóstolo João, no capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Olha que maravilha. Vida eterna quer dizer, esse corpo vai ser transformado no corpo espiritual, no corpo glorioso, que eu tenho sempre falado, e que a Bíblia fala em vários lugares, tem a vida eterna. Fala da graça de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, e a pessoa então passa a ter a vida eterna, na presença de Deus. Mas a outra parte do versículo diz, mas, ó o mas aí, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Ó, que terrível. Não verá a vida. Que coisa terrível, hein? E depois, pior ainda, a ira de Deus sobre ele permanece. Então nós precisamos sair debaixo da ira de Deus e vir para a graça e debaixo da graça e do amor de Deus. Foi o que aconteceu comigo. Eu vivia aí dando com a cara no muro, as coisas iam de mal a pior, mas antes que piorasse, quando eu tinha meus 26 anos, eu tive o privilégio de ouvir alguém ministrando essa palavra linda aqui. E eu dei ouvido, né? Eu como pessoa, né? Pensei, analisei a palavra, comprei uma Bíblia, comecei a ler e entendi, porque o homem foi gerado com capacidade de entender a voz de Deus. E aí eu passei para o outro lado. Então, se você ainda não passou para o lado da graça, do amor e do perdão de Deus, que é receber Jesus como Salvador e seguir, que você tome essa decisão hoje, né? E fique firme com Jesus, porque não tem nada melhor. Deus te abençoe e obrigado pela sua atenção.